Olá, meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho. Primeiro sábado do ano de 2025. Temos uma quantidade de jogos, principalmente na Premier League, muito interessante para a gente poder analisar e tentar encontrar boas oportunidades. Tottenham, por exemplo, vem de empate dentro de casa, se não falha a memória, para o Wolverhampton. Já está um tempinho sem conseguir um bom resultado. Enfrenta o Newcastle, que vem de bom resultado contra o Manchester United, né? Rubem Amorim tendo dificuldade nesse início de trabalho. O City, que depois de vencer o Leicester, tenta a sua segunda vitória consecutiva, que não vem há muito tempo. Estranho falar isso do City, mas é a verdade, né? O City interrompeu uma sequência de 5 jogos sem vitória contra o Leicester e agora tenta a sua segunda vitória consecutiva para se manter ali próximo do pelotão de frente. O Chelsea perdeu em casa para o Fulham e voltou a perder fora de casa para o Ipswich. E agora enfrenta o Crystal Palace, que na história não é um adversário que costuma dar tanto trabalho assim para o Chelsea, mas costuma dar trabalho para os times grandes do Big Six. Mas não vem numa fase tão boa assim no campeonato. Quem tá bem é o Arsenal, né? Que venceu mais um jogo agora fora de casa contra o Brentford e, pelo visto, é a única equipe que vai conseguir tentar fazer frente contra o Liverpool do Arne Slot. Enfrenta o Brighton, que é sempre um adversário extremamente safado, extremamente traiçoeiro. Além disso, nós temos na Itália o Napoli enfrentando a Fiorentina. A Fiorentina não vem assim numa fase tão vitoriosa, mas empatou com a Juventus no último jogo. O De Gea tá fazendo um excelente trabalho no gol. De Gea. Aí vai de quem quiser pronunciar, eu prefiro De Gea, né? Faz um excelente trabalho no gol da Fiorentina, estava um tempo sem jogar, veio para a Fiore e está catando muito, é realmente um grande goleiro. Além disso, no Campeonato Português, temos Benfica e Braga, se não me falha a memória, é um jogo da 18ª ou 17ª rodada do Campeonato Português. O Benfica tem que vencer o Braga se quiser continuar pensando nessa aproximação e nessa briga de foice ali com o Sporting e o Porto pela liderança. O Benfica que perdeu para o Sporting no último jogo, o Braga não está numa fase assim tão vencedora também, não está conseguindo aplicar uma sequência de vitórias tão grande. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para o primeiro sábado do ano de 2025, dia 4 de janeiro. Vamos começar o nosso planejamento no jogo do Tottenham com o Newcastle às 9h30 da manhã. Esse talvez seja o penúltimo ou último vídeo que eu vou gravar aqui nesse fundo da casa dos parentes, e o áudio tende a melhorar um pouquinho, tá? Espero que sim, mas faz parte. Período de festividade é assim mesmo. Vamos começar falando sobre esse Newcastle que venceu o United fora de casa. Eu não sei se eu consigo elogiar o Newcastle ou criticar o United, eu posso fazer os dois. O fato é que o Newcastle, nesse momento, ele acaba sendo uma equipe que briga na parte de cima da tabela, talvez até por uma vaga na Liga dos Campeões. Eu não sei se ele vai conseguir ter uma constância nesse tanto, né? Mas se a gente pensar que o Forest está ali e o Forest também pode cair, o Newcastle é sim hoje um postulante, muito por conta dessa queda agressiva do City. O Newcastle veio de vitória, como eu falei, contra o United, né? E aí eu prefiro elogiar o Newcastle do que criticar somente o United, né? Acho que o início de trabalho do Rubem Amorim vai ser dificultoso mesmo. Além disso, ele venceu o Aston Villa em casa, ele goleou o Ipswich fora. Ah, todo mundo vence o Ipswich. Beleza, o Tottenham perdeu para o Ipswich, o Chelsea perdeu para o Ipswich. Então assim, times que você tem a obrigação de vencer, é bom que você vença mesmo, porque se o seu adversário vacilou, você poderia ter pegado a posição do seu adversário, né? Venceu o Brentford na Copa da Liga Inglesa, perdeu para o Brentford na Premier League e venceu o Leicester. Então tá numa sequência de 1, 2, 3, 4, 5 vitórias consecutivas, 4 na Premier League e 1 na Copa da Liga. Então é uma equipe que vem muito bem. E aí já atrai até o favoritismo do mercado, mesmo jogando fora de casa. O Tottenham vem de um empate em casa contra o Wolverhampton, uma derrota para o Forest, e aí é confronto direto, né? Mesmo que o Tottenham esteja um pouco mais embaixo na tabela, hoje o Forest é confronto direto com o Tottenham, né? Em relação ali a meio para cima da tabela. E tomou um cacete do Liverpool por 6-3. É claro que, um placar de 6-3, ele é vexatório, mas, foi um jogaço, tá? Foi um dos melhores jogos da Premier League. Antes disso, tinha eliminado o United da Copa da Liga Inglesa. Então, o momento o atual momento com o zoom do Tottenham não é tão bom. Mas é um Tottenham que entrega, como é que eu vou dizer, pirotecnia, né? Que entrega, quando a gente fala na televisão, que é um cara que dá audiência, né? Entrega o espetáculo. Por quê? Tem um ataque muito bom, mas tem uma defesa muito vazada. E a gente vai conseguir ver isso no PDF de apoio. Olha só.
Olha como o Tottenham vem. 10% dos jogos do Tottenham em casa, ele deixa de marcar e 10% dos jogos do Tottenham em casa, ele deixa de sofrer, no máximo. O resto, meu amigo, é gol para todo lado. 25 gols marcados, 19 gols sofridos. A média de gols marcados é de 2,5, de gols sofridos é de quase 2, 1,9. Então, e vem, olha lá, vem numa sequência horrorosa em casa, né? 5 jogos sem conseguir vencer. Então, confiar no Tottenham, a gente já sabe que não dá. Ah, Theo, mas ele pode vencer hoje, show de bola, parabéns para ele. Mas nesse momento, a confiança a gente não vai aplicar no Tottenham, tá? Isso vale para você que é um Panther que já vem, ó, focadaço no Tottenham. Calma, segura a onda. Newcastle. No Newcastle, a gente tem uma equipe que falha pouco em marcar fora de casa. Também tem um número de gols marcados legal, não é tão assim como o Tottenham, mas é legal. E é uma equipe que ficou sem sofrer gol em 30% dos jogos. Não é uma equipe que sai tanto dos jogos fora de casa com goleadas contra, ou tomando muito gol. No máximo, uma média de 1,3. Então a gente tem que encontrar, se a gente quer trabalhar o mercado de gols, a gente tem que encontrar um cenário onde o Newcastle fique um pouco desconfortável. Porque o Tottenham, independente se ele está na frente, se ele está atrás do placar, ele vai entregar o espetáculo, né? O entretenimento, essa era a palavra que eu buscava. Já o Newcastle depende muito do contexto, ok? Então vamos tomar um pouco de cuidado com isso. Vamos traçar um cenário legal. Em relação a sair na frente do placar, as duas equipes com 30% das vezes só, não é tão relevante. Em relação à finalização também é muito próximo. Primeiro e segundo tempo, muito parelho das duas equipes. É um jogo, vamos voltar aqui, ó. É um jogo pra gente traçar um cenário de trabalhar ao vivo, sem criar expectativa pré-live, de correção de preço se você é um trader, na minha opinião. E pra mim, um jogo para gols. Mas vamos traçar um cenário da seguinte maneira. Se o Newcastle é uma equipe que hoje vem de bons resultados, 5 vitórias consecutivas, 4 na Premier League, 1 na Copa da Liga, e é uma equipe que não sofre tanto gol, isso quer dizer que se o Newcastle quiser se defender ou se preservar, ele consegue. Então vamos eliminar a hipótese de trabalhar gols aqui com o Newcastle na frente. Vamos pensar num cenário onde o Newcastle esteja desconfortável, mesmo numa boa fase, o Tottenham talvez na frente do placar, e aí o Newcastle saindo para o jogo. Esse cenário me agrada para trabalhar gols. Perfeito? Últimos jogos entre eles, nos confrontos diretos, na casa do Tottenham, o Newcastle marcou uma vez 1-1, depois marcou outra vez 4-1, depois marcou outra vez 2-1 e depois marcou outra vez 5-1. Então ambas marcam extremamente frequente, uma cotação horrorosa de 1,33 não me agrada. Olha só, é extremamente frequente. Então, Theo, deveria estar baixo mesmo, sim, mas eu não gosto de trabalhar com cotação tão baixa. Então, se for para trabalhar esse ambas, que seja com uma odd mais elevada. E é um cenário de 2,5, principalmente se o Tottenham estiver na frente, com uma cotação extremamente mais elevada do que essa. Essa aqui eu não pego. Fechou? Mas é um jogo que tem um cheiro de gol muito, muito grande. Tá bom? Próximo jogo, Chelsea Crystal Palace. Chelsea fora de casa, na casa do Crystal. 1,91 a cotação do Chelsea. Eu não confio hoje num back Chelsea seco para te indicar. Eu não confio. E eu vou te dizer por quê. O Chelsea vem de 2 derrotas, vamos dizer assim, que poderiam ter sido evitadas, tá? Uma derrota para o Ipswich fora de casa. Ah, você vai dizer para mim, pô, mas o Ipswich venceu o Tottenham. Beleza, mas o Ipswich hoje é um time cotado para ser rebaixado, né? Ele tá aqui, ó, na 18ª colocação. Então, o Chelsea, que está na 4ª colocação, perdeu a 3ª colocação para o Forest, não poderia ter perdido para o Ipswich. E ele também vem de uma derrota de virada em casa para o Fulham. Pô, daria para ter tentado pelo menos segurar um empate, né? Tomou uma virada com o gol do Muniz no último lance do jogo, 2-1. E vem a 3 jogos sem conseguir vencer. Então eu, com uma cotação de 1,90, não pego esse Chelsea. Eu sei que a qualidade, a discrepância técnica é muito grande. Eu sei que num cenário de 10 jogos, talvez o Chelsea ganhe a maioria. Mas a confiança nesse momento não está do lado do Chelsea. E eu não vou trabalhar o Chelsea a qualquer preço. O que eu prefiro fazer? Ao invés de eu vir nesse jogo cegamente para trabalhar o Chelsea, eu posso vir enviesado, mas eu preciso de uma confirmação. E tem um porém, o time do Chelsea vem sofrendo com alguma frequência fora de casa. Ó, ele não sofreu apenas para o Everton nos últimos jogos, sofreu para o Ipswich, sofreu para o Astana na Conference League, sofreu para o Tottenham, sofreu para o Southampton. Então, eu não duvido que o Crystal Palace possa marcar aqui também e até complicar um pouco a vida do Chelsea. Mas vamos dar uma olhada nas estatísticas, que é a melhor coisa que a gente pode fazer por aqui. Olha como o Crystal Palace também não passa confiança. O time do Crystal Palace, ele venceu 2 partidas apenas em 10 jogos que disputou em casa. Então, ao mesmo tempo que eu desconfio do Chelsea, eu também não tenho essa total confiança no Crystal, tá? Então eu tenho que tomar cuidado também, se eu for um trader, como sou, para trabalhar contra o Chelsea, porque o Crystal Palace não me passa confiança. Dois pontos
negativos e positivos. Primeiro, o Crystal Palace. Ele sai na frente do placar pouquíssimas vezes em casa. Apenas em 20% desses 10 jogos ele conseguiu abrir o placar. Outra coisa, é uma equipe que falhou em marcar em quase 40% dos jogos. Então o Chelsea ele tem sofrido com alguma frequência, até listei alguns jogos para vocês, mas não é um adversário do Chelsea hoje que consegue marcar com tanta frequência. O time do Crystal não consegue chegar nem a uma média de 1 gol por jogo. E tem uma média de 1,6 gols sofridos. Então é uma equipe hoje que sofre com mais facilidade. O Chelsea passa de 1 gol sofrido por jogo, só que marca 2,3 fora de casa. Então tem um quezinho aqui, se a gente não tem a confiança no mercado de resultado, tem um quê aqui de gols. Isso é verdade, tá? O Chelsea sai um pouco mais na frente do que o adversário, tem um aproveitamento melhor. O primeiro tempo, no entanto, não é bom. Primeiro ponto de risco aqui, o primeiro tempo do Chelsea fora de casa não é bom. Aonde o Chelsea é um pouco melhor? No segundo tempo. Então talvez, se você é um punter, buscar um cenário de extremismo, como eu gosto de falar, uma cotação mais extrema seja mais interessante. Tentar buscar o Chelsea aqui, uma vitória do Chelsea talvez com uma odd mais alta a partir do minuto 60, ou quem sabe o Crystal Palace na frente tentar buscar um empate do Chelsea um pouco mais no final do jogo, uma dupla chance. Cenários que te forneçam uma cotação legal e também que você consiga pegar uns melhores momentos do Chelsea no jogo, que aqui no caso é o segundo tempo. A gente consegue ver que o primeiro, o Chelsea não consegue ter tantas vitórias a mais assim do que a equipe do Crystal. Nem consegue ter uma discrepância em gols marcados e sofridos. Aqui no segundo tempo já me parece um pouco maior, tá? Outra coisa, momento dos gols. Olha só como o Chelsea cresce no final da partida. 22% dos 43% dos gols marcados do Chelsea são nos minutos finais, a partir dos 60. Então você pode pensar nesse cenário. Uma coisa que me preocupa, e talvez para você que trabalhar over HT seja interessante. Os dois times sofrem muito, inclusive a mesma quantidade de gols, nos primeiros 15 minutos. Talvez não seja um bom momento para você se expor, se você vai trabalhar no mercado de resultado, ou contra uma equipe, ou contra outra, ou a favor de uma ou outra. Mas talvez seja interessante para o mercado de gols, tá? Então vale a pena ficar de olho nesses 15 minutos iniciais, porque as duas equipes têm essa característica. Eu prefiro não confiar no mercado de resultado, não te indicar aqui uma vitória do Chelsea seca. Eu prefiro pensar num favorito que pode se complicar, e aí não quer dizer que o Chelsea não vai vencer, só quer dizer que talvez ele possa ter mais dificuldade para marcar o gol, ou demorar um pouco mais, e até mesmo não vencer, porque já aconteceu contra o Ipswich, que era um adversário muito mais acessível que o Crystal. Tá? E prefiro pensar no mercado de gols. E aí eu vou ver o histórico entre eles com o Chelsea visitando o Crystal. 3-1, depois 2-1, isso vitórias do Chelsea, tá? Aí 1-0 em 2022, 4-1 em 2021. Então, dos 4 jogos que eu listei, a maioria deles com ambas marcam e pelo menos o over 2,5. Nesse momento, ambas com uma cotação de 1,53 é plausível. O Chelsea ele vem sofrendo gol. O que atrapalha isso daqui? O Crystal Palace ele não marca com frequência. Então, para valer a pena esse ambas marcam, cotação mais elevado. E o 2,5, também acho interessante. No mínimo 2, com uma odd mais alta, mas se você conseguir encontrar um jogo com já 2 gols antes dos 60 minutos, pensar no over limite no final, pode ser uma situação cabível. Principalmente Chelsea na frente, né? Porque o Chelsea é uma equipe que não para, continua contra-atacando, e o Crystal Palace é uma equipe hoje que precisa do resultado. Só voltando aqui para listar jogadores, o principal jogador do Chelsea, como vocês sabem, Cole Palmer, com 12 gols e 6 assistências. E nessa temporada, Nicholas Jackson, extremamente criticado na temporada passada, marcando bastante gol, um dos artilheiros da equipe, se você quiser ficar de olho nesse tipo de cenário de apostas mais, como é que eu vou dizer, não tão convencionais, né? Finalização e gols marcados. No mesmo horário do jogo do Chelsea, temos o City em casa contra o West Ham. Esse aqui é aquele tipo de jogo que se fosse há um mês atrás, 2 meses, vai, a gente teria um prognóstico muito mais fácil, né? Seria provavelmente encontrar um momento para entrar a favor do City e esperar para o gol, né? Esperar para a hora que o City iria marcar o seu gol. Mas não tem sido assim. Então confiar no City, por mais que a vitória contra o Leicester tenha dado uma aliviada, não é ainda uma coisa que a gente vai fazer. Pelo menos não que eu vá fazer. Então o cenário aqui é de observação, tá? Eu vou resumir essa partida à observação. Se você puder, você traga essa partida para o ao vivo e observe o comportamento do City. O time do West Ham, ele tem uma característica que ele carrega há muitos anos, que é de não precisar ter a bola para criar perigo. Então, o cenário de um City com a bola dominando o jogo, ele não necessariamente vai traduzir superioridade. Uma equipe ela pode jogar de diferentes maneiras, né? Eu lembro muito um cenário recente, para ficar mais fácil na memória, do jogo do Frankfurt com o Bayern de Munique, do Kompany. O Kompany prefere um jogo de posse extrema, de subida de linha, de esmagar o adversário no campo do adversário. E o Frankfurt entendeu a situação e falou, beleza. O que o Frankfurt fez?
fez? Recuou e soube trabalhar o contra-ataque e conseguiu complicar a vida do Bayern. Se eu não me engano, o jogo terminou 3-3. Tá uma excelente fase do seu atacante lá, o Omar Marmoush, e teve muita propriedade para jogar no contra-ataque. E é o que o West Ham sabe fazer, jogar de maneira reativa. Então, me dá um City com posse de bola aqui, não vai querer me fazer entrar a favor. Eu sei que o mercado vai estabilizar, mas não necessariamente vai me fazer entrar a favor do City. Eu preciso de um pouco mais. Eu preciso de um West Ham dominado, de um West Ham sem saída, de um West Ham sem a sua progressão para contra-ataque. Aí sim, no ao vivo talvez faça sentido para mim trabalhar a favor do City, tá? Utilizando estatística, o City vem de 2 jogos sem conseguir vencer dentro da sua casa, vem de uma vitória contra o Leicester fora de casa, como eu tinha falado, sai na frente na mesma quantidade que o West Ham, então o West Ham consegue sair na frente com frequência, falha em marcar na mesma quantidade que o West Ham, e o West Ham ainda sofreu em menos frequência, tá? Mas a quantidade de gols sofridos é igual. Não tem muita coisa que eu possa aqui elogiar no City, porque hoje o momento ainda não é tão bom, a confiança eu acho que ainda não está totalmente consolidada, né? O futebol é momento, quando o time está muito bem, parece que as coisas caminham para dar certo, e quando as coisas não estão bem, o jogador não tem confiança, o passe dá errado, a tentativa de drible dá errado, então é bom tomar um pouco de cuidado. Eu prefiro trabalhar esse jogo ao vivo, tá? No primeiro tempo, é um City que sofre mais gols do que o West Ham, e no segundo tempo é um cenário parelho. Então o City ele até vence mais no primeiro tempo, mas o West Ham sofre menos gols. Então pode ser um caminho, se o West Ham não estiver contra-atacando, de pensar nesse back favorito ao City no primeiro tempo. No segundo tempo, tomar um pouco de cuidado. 78% dos jogos do City em casa com over 2,5. Já o West Ham puxa esse jogo para um under. Momentos do gol do City, o City marca com muita frequência nos primeiros 15. Pode ser interessante buscar esse back favorito ali, se o City estiver massacrando. E o West Ham já tem esse poder de surpreender o adversário no segundo tempo. Então, para você que trabalhou o back City, pegou o gol, tá a favor do City, tá fazendo aí metodologias com nomes diferenciados, né? Vovô, vovó, mamãe, titia. Presta atenção nos últimos minutos, tá? Somatória aqui, 80% dos gols do West Ham são marcados no segundo tempo. 30% dos gols do West Ham são marcados nos últimos 15. E 31% dos gols do City também são sofridos por ali, tá? Então tomar um pouco de cuidado nessas metodologias que você busca um risco menor, num tempo de jogo avançado, porque o prejuízo pode ser controlável, mas ele também pode exigir que você tome uma decisão de fechamento. Se você não tomar, você pode tomar uma virada, pode perder a stake inteira. E aí não adianta culpar fulano, ciclano, o método, porque você já sabia do risco e estava ali fazendo o papel de bobo, tá? Toma um pouco de cuidado nesse tipo de cenário. Primeiro sinal de complicação, fecha a posição e vai para outro jogo, certo? Eu ainda não confio no City. Para mim é um jogo para ficar de olho, não te indico correção de preço também, vou voltar aqui, Pode ser um jogo para gol se o City estiver na frente do placar, não duvido de um ambas marcam, essa cotação do ambas 1,61 pode melhorar, para mim, para pelo menos 2 gols por aqui, e eu só trabalharia a favor do City no primeiro tempo com muito domínio e nenhum contra-ataque do West Ham. Vou repetir, posse de bola do City não significa muita coisa, porque o West Ham sabe jogar de maneira reativa, tá? Toma cuidado com as bolas aéreas do West Ham também. Só para finalizar, os jogadores, o time do City com o Haaland com 14 gols, hoje, pelo menos em 2024, né? Foi o segundo maior goleador, aliás, o terceiro? Não, foi o segundo maior goleador do ano de 2024, o terceiro foi o Harry Kane, e se tiver muito bem, pode ajudar o City, mais uma vez. E do lado do West Ham, principal jogador, o Bowen, com 5 gols e 4 assistências, Soucek também com 4 gols, Paquetá com 3 gols, não sei se estão disponíveis, mas esses são os principais jogadores da equipe do West Ham. Próximo jogo no Campeonato Italiano, 2 horas da tarde, o jogo da Fiorentina com o Napoli. O Napoli, depois que ele perdeu as 2 partidas para Lazio, tanto na Copa Itália, onde foi eliminado, e também na Série A italiana, o Napoli vem de 3 vitórias consecutivas, o que deixa o Napoli ainda na segunda colocação do campeonato, muito próximo aqui da Atalanta, né? Mesma pontuação com 41 pontos, e temos a Inter de Milão ali chegando com 40 pontos. Me parece que esses 3 têm uma tendência maior de disputar o campeonato, e, lembrando, a Inter de Milão tem um jogo a menos, tá? Nos últimos jogos, como eu falei, o Napoli conseguiu vencer 3 partidas, a Udinese fora de casa, que é sempre um jogo muito difícil, o Genoa fora de casa, que também é um jogo chato, e venceu o Venezia por 1-0 em casa. Tá aqui as 2 derrotas para Lazio, como eu comentei, na Copa Itália, perdeu por 3-1 e na Série A italiana perdeu em casa por 1-0. A Fiorentina vem de um empate contra a Juventus, 2-2, De Gea jogando muito bem, e vem de uma derrota contra a Udinese em casa. Além disso, a equipe tinha empatado com o Vitória na Conference, né, o Vitória de Guimarães, e tinha perdido para o Bolonha fora de casa na Série A. A última vitória da Fiorentina na Série A foi
contra o Cagliari, no dia 8/12. Então é uma Fiore que complicou a vida da Juventus, que tem um excelente elenco, que tem um excelente goleiro, mas uma Fiorentina que já vem há um tempo sem conseguir vencer na Série A. Porém, quando a gente filtra a Fiorentina dentro de casa, dá para ver que a Fiore vinha numa sequência muito boa e que teve apenas uma derrota dentro de casa nesse jogo, esse último jogo contra a Udinese. Uma equipe então que vinha numa sequência de 5 vitórias consecutivas, 7 jogos sem derrota. Então eu não posso simplesmente pegar essa derrota para a Udinese e taxar com que a Fiorentina seja uma equipe fraca, pelo contrário. E o Napoli vem numa fase muito boa fora de casa, né? Foram 6 vitórias nos últimos 8 jogos fora, com 3 vitórias consecutivas. O Napoli segue brigando pelo campeonato, não é uma equipe goleadora, mas é uma equipe muito sólida na parte defensiva. As duas equipes abrem um placar com muita frequência, então aqui é bom tomar cuidado na hora de trabalhar a correção de preço. São duas equipes que falham em marcar pouco também, mas a defesa do Napoli é menos vazada, tá? Em relação ao aproveitamento, o Napoli também tem um aproveitamento mais sólido. O primeiro tempo é parelho e no segundo tempo, levemente, o time da Fiore é superior. Então, voltando para cá, para a gente não perder o fio da meada, para mim é um jogo extremamente parelho que a gente, se você é um trader, tem que pensar num cenário de correção, mas tomar cuidado com a questão das duas equipes terem iniciativa para abrir o placar. Então é bom ter um pouco de cautela na situação aonde eu estou trabalhando contra uma equipe forte, nesse caso as duas são fortes, mas principalmente o Napoli, e eu tenho o Napoli se fazendo de bobo, jogando num contra-ataque, eu estou meio confortável na posição. Toma um pouco de cuidado com isso, tá bom? É um jogo para você não perder a atenção, se for trabalhar correção de preço. Para você que é um punter, eu não consigo ter um embasamento para te indicar a vitória de uma equipe ou outra. E é claro que eu tenho tendência de olhar para o lado do Napoli, que é um time hoje melhor colocado. Porém, eu não posso descartar o fato da Fiorentina ter perdido apenas uma partida em casa. A Fiorentina está vindo de um empate contra a Juventus. A Fiorentina gostar de jogar contra essas equipes que estão melhores colocadas e principalmente o goleiro da Fiorentina, o De Gea, que está numa fase muito, muito boa. Então, para mim, é um jogo parelho. Não vou te indicar o mercado de gols no pré-live, porque o Napoli não é uma equipe goleadora e tem uma defesa muito sólida. O que pode fazer com que esse jogo tenha um pouquinho mais de gols seria a Fiorentina na frente, tá? Mas ainda assim, se for para trabalhar gols aqui, no máximo um cenário de 2 gols, tá? Nesse momento a odd do over 1,5 a 1,36, ao vivo pode ser interessante. Deixa eu só fechar com os momentos de aceleração dos times, tá? Olha só, a Fiorentina divide muito bem, acaba marcando na maioria dos momentos, então não tem nada muito defasado, mas os gols sofridos da Fiore são mais ali no miolo, final do primeiro, início do segundo tempo. O Napoli também divide muito bem os seus gols marcados, mas os gols sofridos foram maiores ali no início do segundo tempo. Tá? Principais jogadores da Fiorentina, Moise Kean, atacante que era da Juventus, se eu não me engano fez um gol e deu um passe para gol no jogo contra a Juve, 2-2, jogador importante, tá reconstruindo seu futebol, não digo, mas reencontrando um momento de destaque aqui no time da Fiorentina. E no lado do Napoli, nós temos Romelu Lukaku com 6 gols e o Viktya Kvaratskhelia com 5 gols e 3 assistências. David Neres também tá muito bem com 4 assistências aqui, tá? Dá para ficar de olho nesses jogadores também se estiverem em campo. Para mim, o jogo para se acompanhar ao vivo, para tomar muito cuidado, e eu não duvido de um jogo mais amarrado e até com possibilidade de empate. 2h30 da tarde na Premier League, o Arsenal enfrenta a equipe do Brighton fora de casa. Hoje, a gente pode dizer que o Arsenal talvez seja uma das únicas equipes que está entregando constância para disputar com esse Liverpool do Arne Slot. A gente não sabe se o Liverpool vai cair de aproveitamento ou se o Arsenal também tende a cair de aproveitamento, mas nesse momento, com 39 pontos, mesmo com o Liverpool tendo um jogo a mais, o Arsenal vem numa fase muito boa. Venceu agora recentemente o Brentford, fora de casa por 3-1, e tinha vencido também o Ipswich. De novo, vou listar, o Ipswich é fraco e tal. Tottenham já perdeu, Chelsea já perdeu, então é mais complexo, né? Vinha também de uma goleada contra o Crystal Palace 5-1, tinha vencido a equipe do Crystal Palace na Copa da Liga Inglesa, vacilou contra o Everton em casa, né? Mas tudo bem. O Brighton no último jogo empatou contra o Aston Villa 2-2. Empatar com o Aston Villa no Villa Park não é um resultado ruim. O City, por exemplo, foi lá e tomou, né? Então o Aston Villa vai tirar ponto da maioria dos times grandes e o Aston Villa pode se candidatar também à Champions esse ano. Vem de um empate em casa contra o Brentford 0-0, aqui um resultado mais fraco, e um empate fora de casa contra o West Ham. Dá para perceber que o time do Brighton não vence 7 jogos. Há 7 jogos. Porém, quando eu filtro o Brighton dentro de casa, já não fica assim
tão ruim, mas ainda assim é um time que vem de 3 jogos sem vitória na sua casa. Tá? Problemas por aqui. Não é uma equipe que sai tanto na frente do placar. Tem sofrido gol com alguma frequência, apesar de não ser uma quantidade de gols muito grande, a frequência é de mais de um gol por jogo. Tá? O Arsenal vem fora de casa de 5 jogos sem derrota, 2 vitórias consecutivas, 3 vitórias nos últimos 4 jogos, sai mais na frente do placar, marca mais gols, porém tem uma média de gols sofridos muito parecida com a equipe do Brighton. Tá? Ambas as equipes sofrem gol com frequência. O time do Arsenal tem um aproveitamento melhor. O primeiro tempo do Arsenal é de mais gols marcados, porém não é assim de tantas vitórias. Isso quer dizer que o Arsenal consegue progredir com gols, mas também sofre. Isso é um problema. No segundo tempo, o Arsenal é ligeiramente superior. Não é aquela coisa toda, tá? Dá pra ver aqui que o número de gols marcados é parecido, gols sofridos também. Não é extremamente confiável o Arsenal na segunda etapa. Tá? Uma coisa que o Arsenal é sim muito confiável são os gols de cabeça, né? Para quem não se lembra, o Arsenal talvez tenha um dos melhores escanteios do mundo hoje em dia e vale a pena sempre ficar de olho nessas bolas paradas da equipe do Arsenal. O time do Brighton puxa muito esse jogo para o mercado de gols, já o time do Arsenal tem 40% dos jogos fora de casa com over 2,5 apenas. O Brighton acelera com mais frequência no final do primeiro tempo. Aqui é curioso porque a gente tem um dado, o Arsenal vem disso desde o ano passado, de marcar gols no final da primeira etapa, tanto em casa quanto fora de casa, mas o Brighton também tem. Pode ver que o Arsenal também tem isso, ó. 25% dos gols do Arsenal foram marcados ali no final do primeiro tempo, mas o Brighton também tem. Então, ao invés de tentar buscar uma vitória, um gol do Arsenal ali, dá para tentar buscar mais o mercado de gols, de over, tá? E ó, curiosamente, o Arsenal sofre com muita frequência nos primeiros 15 minutos de jogo. Coisa que o Brighton não costuma aproveitar, mas é bom listar esse péssimo aproveitamento do Arsenal no começo dos jogos, né? O Arsenal volta a acelerar, como eu falei, no final do primeiro tempo e início do segundo. E o Brighton, olha que curioso, para quem gosta de over limite, o Brighton entrega entretenimento. Quase 40% dos gols marcados do Brighton depois do minuto 76 e também 25% dos gols sofridos nesse mesmo momento, tá? Principais jogadores do Brighton, o Welbeck e o João Pedro, os atacantes, e do Arsenal, se não me falha a memória, o Bukayo Saka, que é um dos principais artilheiros e passadores da equipe, está machucado, então fica para o Kai Havertz aqui com 7 gols e o Martinelli com 5 gols. O Trossard também tem 3 e o Gabriel Jesus hoje talvez seja um dos principais destaques recentes da equipe. No recorte mais amplo, assim, talvez ele não fique tão em destaque, mas esse recorte com zoom desses últimos jogos, inclusive vem saindo muito aplaudido pela torcida, é um jogador muito interessante para ficar de olho. Se for titular, tende a dar trabalho aqui para essa defesa do Brighton. Eu gosto muito de pensar num favorito podendo se complicar por aqui, porque o Arsenal costuma tomar muito gol no início do jogo, o Brighton não falha tanto em marcar, é um time que entrega gols. João Pedro e o Welbeck, se estiverem disponíveis, podem marcar por aqui. E também penso num cenário, óbvio, não estou dizendo aqui que o Arsenal não vai vencer, mas ele pode ter um pouco mais de dificuldade. E também penso nesse cenário de gols, uma possibilidade de trabalhar um 2,5 e até um ambas marcam, tá? Deixa eu pegar, essa correção de preço é mais complexa, tá? Trabalhar contra o Arsenal aqui é um pouco mais difícil, porque o Arsenal gosta de ter a bola, é muito provável que o Brighton é que jogue em contra-ataque. Mas deixa eu dar uma olhada nos últimos jogos entre eles na casa do Brighton, pra gente ter alguma informação um pouco mais precisa. Ó, 3-0 Arsenal, 3-0 Arsenal, 4-2 Arsenal, 0-0 e 1-0. Então, nos últimos jogos, o cenário de over 2,5 foi mais frequente, tá? Esse ambas marcam, como não acontece com muita frequência, se ele for com uma cotação esmagada assim, na minha opinião, não vale tanto a pena. Bom, eu vou deixar listado aqui embaixo outros jogos complementares. Tem o jogo do Benfica contra o Braga, que é muito importante para o Benfica, não deixar o pelotão da frente escapar. Vou deixar linkado então o radar esportivo aqui para você ver os outros jogos complementares que eu listei. Apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade. Vou deixar o link também da minha parceira Betfair aqui embaixo. Para todo mundo que está com dificuldade nesses primeiros dias de regulamentação, eu estou respondendo nos comentários. Eu e o Lohan estamos tentando responder todo mundo aqui embaixo nos comentários. Fica tranquilo. Ah, o chat está demorando a responder. Eles estão sobrecarregados. Os primeiros dias de regulamentação, né? A Betfair, então, tá tentando responder e resolver os problemas de todo mundo. Na aba comunidade aqui, tem links de tutoriais que a Betfair já está progredindo e fazendo para vocês terem menos dificuldade em relação a esses novos sistemas de saque e depósito. Na verdade, não mudou nada, só que agora você tem que fazer a verificação com a situação facial, né? E tinha gente anteriormente que não verificou a sua conta, que não validou a conta ainda e que ainda está fazendo esse processo. Então, às vezes o chat está um pouco sobrecarregado,
obrigado, mas fica tranquilo, se você está com dificuldade, posta aqui nos comentários que eu estou printando tudo e enviando para a Betfair. Não achem que eu vou me esconder se você tiver com alguma dificuldade. Eu tenho parceria com a Betfair há mais de 6 anos e eu utilizo a Betfair há 13 anos, né, que eu estou aqui no mercado esportivo. Não trabalho em outra conta, não trabalho em white label, eu trabalho na Betfair. E se você tiver com dificuldade, pode ter certeza que eu vou catar a sua mensagem e vou entregar para eles. Eles vão saber da sua dificuldade, tá? Eu não posso falar em nome da Betfair, mas tudo que eles me repassam, eu repasso para vocês, tá ok? Então, fiquem tranquilos. O Theo ele não tá com problema, então ele tá cagando e andando pra gente. Não é assim. Eu tô aqui eu tô de férias, mas eu tô aí rodando comentários, tô vendo o que vocês estão com dificuldade, até para ajudar a Betfair também a sanar o problema da maioria das pessoas. E, obviamente, o seu problema pode ser um problema de outra pessoa. Então, se você comentar aqui embaixo, eu tô passando para eles para que eles possam resolver. Desde que você não viole nenhuma regra da casa, que aí eu não vou conseguir te ajudar. Desde que você não viole nenhuma regra da casa, você vai estar assegurado, até porque a Betfair agora está regulamentada, né? Então, se você precisar processar alguém, você vai utilizar o CPF, o CNPJ, né, no caso, da Betfair, e vai ter todo o meu apoio. Não é porque eu tenho parceria com eles que eu vou fugir, que eu vou ficar me escondendo se você tiver algum problema. Mas eu espero que você não tenha, tá bom? Então, o link para você se registrar está aqui embaixo e eu vou continuar pegando os comentários de quem está com dificuldade nesses primeiros dias, levando para eles, mas a maioria das vezes quem vai resolver o seu problema é o suporte, é o chat da Betfair. Então, mesmo que demore a responder, fica por lá para você resolver esse problema. E lembre-se, às vezes o processo é mais demorado, mas é para a sua segurança, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e a gente se vê amanhã.